Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Hoje nós vamos trabalhar com ângulos, vamos estar trabalhando o conceito e mais algumas coisas complementares. Então, o que são ângulos? Ângulos é o intervalo, a medida da junção de dois segmentos de retas. Então, quando nós juntamos dois segmentos de retas, nós temos ali um intervalo entre eles, esse intervalo se chama ângulos. Por exemplo, eu tenho aqui uma reta S e eu tenho aqui uma reta T. Elas estão juntas nesse ponto aqui, que pode ter uma outra letra também, vamos supor que é o ponto C. E aí a junção da reta T com a reta S no ponto C, ela forma essa abertura aqui, ó. Essa abertura é o que nós chamamos de ângulo. Então é uma matéria muito importante que a gente vê no nosso dia a dia muito, né? Tudo que a gente imaginar do nosso dia a dia, a gente consegue imaginar uma abertura de ângulo, né? Uma parede que encontra com outra parede, ali tem uma abertura de ângulo. Então tudo que nós analisamos isso, né? E aí para quem futuramente pensa em estudar, por exemplo, engenharia civil que mexe com construção, é uma coisa que utiliza demais, beleza? Em relação aos ângulos, nós temos a classificação de suas medidas. Depois, nós vamos estar mais para frente aprendendo a utilizar o transferidor. Transferidor é um objeto matemático que nós temos que ele nos dá a possibilidade de medir o ângulo. Por quê? Porque às vezes o exercício ele te dá o ângulo pronto, aquele ângulo tem tantos graus. Mas às vezes não, ele te dá igual eu coloquei aqui para explicar o que é ângulo. E aí você, através do transferidor, consegue achar a sua medida. Quando nós temos a medida dos ângulos, nós temos a sua classificação. Então o ângulo ele tem algumas classificações. Vamos lá. O ângulo ele é, vou até anotar aqui, ó. O ângulo ele é nulo quando ele tem 0 graus. Então, se o ângulo é de 0 graus, ele é nulo. Não tem ângulo, né? É nulo, beleza? Nós temos o ângulo, deixa eu pôr mais para cá. Nós temos o ângulo agudo. O ângulo agudo, pessoal, é o ângulo que ele é maior que 0 e menor que 90. Se ele é maior que 0 e ele é menor que 90, ele é um ângulo agudo. Em relação a esse símbolo, para quem não lembra, o lado aberto do símbolo ele fica para o maior, o lado fechado para o menor. Então aqui ele tem que ser, considerando o ângulo aqui, ele tem que ser maior que 0 e ele tem que ser menor que 90, beleza? Vamos pôr uma forma melhor aqui. Vamos pôr uma letra X, tem que ser maior que 0 e menor que 90, beleza? Nós temos também o ângulo reto. O ângulo reto, pessoal, ele é o ângulo que ele deve ser igual a 90, beleza? Nós temos também o ângulo obtuso. O ângulo obtuso ele é um ângulo que ele tem que ser maior que 90. Vamos pôr um ângulo X aqui, por exemplo. E ele deve ser menor que 180. Então o ângulo obtuso ele tem que ter essa medida. Ele tem que ser maior que 90 e tem que ser menor que 180. Nós temos também o ângulo raso. O ângulo raso, pessoal, ele deve ser um ângulo igual a 180 graus. Ele deve ser um ângulo igual, só pode ter aquela medida. Tendo aquela medida, ele é um ângulo de 180 graus. Nós temos o ângulo côncavo. O ângulo côncavo, vamos colocar um ângulo X, ele tem que ser
maior que 180 e menor que 360. E nós temos o que nós chamamos de um ângulo de uma volta. Algumas literaturas colocam como volta completa, que é o ângulo de 360 graus. É a circunferência, né? Então aqui nós temos a classificação dos ângulos, pessoal. O ângulo ele pode ser classificado quanto a nulo, agudo, reto, obtuso, raso, côncavo e de uma volta. Agora a gente vai estar vendo a classificação aqui nos exemplos. Então vamos para a resolução dos exemplos, que aí a gente vai estar entendendo melhor como que funcionam as características dos ângulos. Olha o exemplo 1. Determina o vértices, os lados e a nomenclatura de cada ângulo. Então ele quer que você determine o vértice, os lados e a nomenclatura de cada ângulo. A gente vai estar entendendo isso, principalmente essa questão da nomenclatura. Olha na letra A, nós temos esse ângulo. Eu tenho a reta A, que junta com a reta C bem aqui no B, no ponto B, e forma essa abertura que nós chamamos de ângulo. Primeira coisa que ele quer é o vértice. Então vamos aqui, ó, vértice. O vértice é onde uma reta encontra com a outra. E aonde que elas se encontram? No ponto B. Então, o ponto B é o vértice. Depois ele quer os lados. Como que eu chamo os lados no ângulo? Os lados são o seguinte, é essa reta e essa reta. Então, esse ângulo, ele tem dois lados. Agora, como que eu represento? Juntando os pontos. Então, esse lado que é essa reta é a junção do ponto A com o ponto B. E aí eu ponho o tracinho em cima. O tracinho, ele quer representar o quê? Que eu estou juntando esse ponto com esse ponto e eu formei essa reta. Nós temos também esta reta aqui, que é a junção do ponto B com o ponto C e o tracinho em cima. Novamente, o tracinho representa o quê? Ponto B que eu juntei com o ponto C e formei essa reta aqui. E eu tenho o que eu chamo de nomenclatura. Nomenclatura é como se fosse nome do ângulo, né? Ó, nome, prefixo aqui da palavra representa isso. Então, nomenclatura é o nome do ângulo. Como que se chama o ângulo? A, B, C. Eu coloco todas as letras que formam o ângulo. Esse ângulo ele é formado pelo ponto A e C, que são juntos em B. Então, o B ele tem que ficar no meio, porque é o que está juntando A com C, beleza? E aí, o que eu coloco? Coloco um acento circunflexo no B. Por quê, pessoal? Porque o acento circunflexo ele me mostra que é onde o ângulo está. E o ângulo ele está bem aqui no ponto B, que é o vértice. Então, ali eu coloquei vértice, lados e a nomenclatura. Olha a letra B. A letra B é um pouco mais complexa. Por quê? Porque eu tenho dois ângulos aqui. Eu tenho esse ângulo e esse ângulo aqui, nesses segmentos de retas. Então, tem que ficar mais atento, tá bom? Então, primeira coisa, aqui eu vou gastar mais espaço. Vamos levar em consideração primeiro esse ângulo aqui, ó. Vamos levar em consideração esse ângulo. Então, primeiro, o vértice dele. O vértice dele é o E, beleza. Os lados. Eu tenho DE e eu tenho EF. Beleza. Depois a nomenclatura. A nomenclatura, o que nós temos, pessoal? D, E, F, que é a junção de tudo que forma esse ângulo aqui. Com um E no meio, porque é o vértice e o acento circunflexo em cima dele. Agora, eu não vou colocar separado para representar esse outro ângulo, não. Eu vou seguir aqui, porque tem algumas coisas aqui que já servem para cá, tá? Então, agora não é mais esse ângulo, agora é esse aqui. Então, se eu pegar esse ângulo aqui, qual que é o vértice dele? O vértice é o E. Então, o que acontece, pessoal? O E já está aqui como vértice. Então, o vértice dele é o mesmo vértice desse outro ângulo aqui. Então, não precisa colocar. Agora, eu tenho os lados. Aí, o que acontece? Os lados dele é F, que já está aqui. Então, não precisa. E é G. Então, coloca aqui, ó. Então, beleza. E depois a nomenclatura dele. Qual que é a nomenclatura dele? A nomenclatura é o nome do ângulo juntando todas as suas letras. F, E, G.
E aí eu formo esse ângulo com o E como vértice, então o acento dele. Beleza? Então aqui, pessoal, eu tenho o vértice, os lados e a nomenclatura. Basta eu fazer dessa forma, um ângulo de cada vez, mas ficando tudo na mesma resposta. Aí eu consigo colocar de forma organizada uma coisa que satisfaça. Porque a gente observa que, às vezes, informações que é de um ângulo vão ser de outro ângulo também, e aí eu não preciso repeti-las. Então a gente precisa o quê para resolver uma questão dessa? A gente precisa de organização. Começa com um ângulo, coloca tudo ali, vai para outro ângulo, aí vai colocando. O que a gente vê que repete, não precisa colocar de novo. Assim a gente atende o que a questão está pedindo, que é determinar o vértice, os lados e a nomenclatura. Beleza? Olha o exemplo 2. Classifique em nulo, reto, obtuso, raso, côncavo ou de uma volta os ângulos a seguir. Beleza? Então vamos lá. Ele quer que a gente calcule classifique dessa forma. Então, primeiro, nós temos a letra A, um ângulo de 82 graus. Pessoal, 82 graus ele encaixa onde aqui? Ele encaixa bem aqui, ó. Um ângulo agudo. Por quê? O ângulo agudo ele tem que ser maior que 0 e menor que 90. E o 82 ele é maior do que 0 e menor do que 90. Então, aqui nós temos um ângulo agudo. Letra B, um ângulo de 0 graus. Nós vimos aqui que o ângulo de 0 graus é nulo. Letra C, um ângulo de 175 graus. O ângulo de 175 graus ele vai encaixar bem aqui, ó. Obtuso. Por quê? O ângulo para ser obtuso ele tem que ser maior que 90 e menor que 180. E o 175 ele é maior que 90 e menor que 180. Então ele é um ângulo obtuso. O ângulo de 218 graus. De acordo com o que nós colocamos aqui, pessoal, o ângulo de 218 graus ele é um ângulo côncavo. Por quê, pessoal? O ângulo côncavo ele tem que ser maior que 180 e menor que 360. E o 218 é maior que 180 e é menor que 360. Então ele é um ângulo côncavo. O ângulo de 360 graus. Nós vimos aqui que o ângulo de 360 graus é um ângulo de uma volta. É a forma que ele é classificado. O ângulo de 180 graus. Nós vimos aqui que o ângulo de 180 graus ele é um ângulo raso. Ele é igual a 180, então ele é raso. O ângulo de 101 graus, pessoal. O ângulo de 101 graus ele classifica como? Ele classifica como um ângulo obtuso. Vem aqui, ó. Por quê? O obtuso ele tem que ser maior que 90 e menor que 180. E o 101 ele é assim. Ele é maior que 90 e é menor que 180. Então, o ângulo obtuso. E por fim, o ângulo de 90 graus, nós classificamos ele como ângulo reto. Bem aqui, né? Ângulo reto é um ângulo igual a 90. Ele tem 90 graus, nem mais nem menos. Ele é classificado como um ângulo reto. Aqui nós finalizamos o exemplo 2, que era a classificação dos ângulos. Ele pede aqui, né? Classifique os ângulos e aí te dá as opções ali. E o exemplo 3 para a gente poder finalizar. Calcule a medida das letras gregas em cada uma das figuras. Então ele quer a medida das letras gregas. Olha essa letra A. Muito simples a letra A, muito tranquilo, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho um alfa, que é uma letra grega. O alfa, pessoal, ele é esse ângulo todo aqui, tá vendo? Eu coloquei aqui por cima, alfa é esse ângulo todo. E aqui mais no vértice da figura eu tenho a separação desse ângulo nesse aqui, que é 25 graus, e nesse aqui, que é 22 graus. Então eu vou ter, pessoal, esse ângulo vermelho, que é 25 graus, e o ângulo azul, que é 22. E o ângulo alfa é a junção deles, né? Ele tá, isso aqui tudo, que é esse mais esse, então basta somar. Nós vamos ter 25 mais 22, 47 graus. É a medida desse ângulo alfa, beleza? Então isso aqui foi mais simples. Agora vamos ver a letra B, já é um pouco mais complexo a letra B, tá bom? Por que é um pouco mais complexo? Aqui a gente vai estar vendo um conceito mais para frente, que é ângulos complementares e ângulos suplementares. Mas aqui eu já vou dar a entender um pouco, tá bom? Pessoal, a volta completa é 360 graus.
Se eu passo uma reta, eu estou dividindo ela ao meio. E se eu apago uma parte dela, fica a metade. E a metade de 360 é 180. Então, sempre quando eu pegar um ângulo nesse formato aqui, ele tem 180 graus. E aqui eu tenho esse ângulo, né? Olha o que a gente observa aqui, ó. Então, tudo isso é 180 graus, tá bom? E aí, o que acontece, pessoal? Eu tenho aqui 47 graus, eu tenho esse ângulo que nós não sabemos e eu tenho esse ângulo que é chamado de ômega, nessa letra aqui, que é o que eu tenho que descobrir, eu não sei. E, na verdade, esse ângulo aqui nós devemos saber sua medida, porque o ângulo, quando ele está nesse formato, em todos os casos, ele vai ter 90 graus, é o que nós chamamos de ângulo reto. O ângulo reto, ele sempre é quadradinho com um ponto no meio, então ele sempre terá 90 graus aqui. Então agora que eu já sei dessa informação, fica mais tranquilo, né? O que acontece? Eu tenho um ângulo de 90, mais esse ângulo de 47. E aí eu vou juntar eles. Então eu tenho 90 mais 47 dá 137 graus. Então o que eu sei, pessoal? O que eu descobri? Eu descobri que esse ângulo de vermelho que eu fiz aqui, ó, ele dá 137 graus. E aí tem esse pedacinho que está faltando eu descobrir. Basta eu fazer agora uma conta de subtração. Por quê? Nós observamos que o ângulo todo, a meia volta, é 180. Menos esse pedaço aqui, nós descobrimos que é 137. O que sobrar dessa subtração vai ser a medida do ângulo ômega, né? Então eu tenho aqui 180 menos 137 vai dar 43 graus, ou seja, o ângulo ômega mede 43 graus nesta figura aqui, né? Então são questões mais complexas, mas basta a gente ir fazendo com cuidado. Olha o ângulo C aqui, na letra C, ângulo C não, perdão, letra C, esse ângulo aqui. O que acontece? Ele quer a medida do ângulo ômega novamente. Aqui já é mais simples. Por quê, pessoal? O ângulo ômega é esse aqui que eu vou fazer de vermelho. Esse aqui tudo. Certo? Aí o que eu tenho dividido aqui por essa reta? Esse ângulo vermelhinho que eu estou colorindo, que é 33 graus. E esse ângulo quadrado que nós vimos que é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E o ângulo ômega, que é tudo. Então, para calcular o ângulo ômega, basta fazer a junção deles. 90 mais 33. Ômega igual 90 mais 33, 123 graus. É a medida do ângulo ômega nesta figura aqui. E para finalizar, a letra D. A letra D eu tenho o ângulo beta, esse ângulo de 85 e esse ângulo de 65 graus. E novamente eu tenho um ângulo nesse formato, que é o ângulo raso, é o ângulo de 180 graus que nós vimos anteriormente aqui na letra B. Então, primeira coisa, eu vou calcular esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que é os dois que eu tenho. Eu tenho esse ângulo do meio, que é 85, mas esse ângulo aqui que é 65. Juntando eles, eu vou ter a medida de 150 graus. 85 mais 65, 150 graus. E agora eu vou calcular o ângulo beta. O ângulo beta é o seguinte. Ele é o ângulo total, o ângulo todo que é 180, menos 150, que é esse ângulo de vermelho que eu fiz. Tirando 150 do total, vai sobrar só o ângulo beta, que é o que eu quero. 180 menos 150 vai dar 30 graus, é a medida, né? Então, beta mede 30 graus. E aqui nós finalizamos a nossa videoaula. Vou deixar um espaço aqui para você tirar um print. Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição para ajudar vocês, pode mandar mensagem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixar um like, ativar o sininho das notificações
E até a próxima, né? Até a próxima, um abraço, fiquem com Deus. Não esqueça das proteções, use máscara e álcool em gel. Deus, até mais.